Hoje nós vamos falar de um caso bem delicado, pessoal. A gente vai falar do caso do P. Diddy. É um caso que envolve produtores, músicos, artistas famosos de Hollywood. É uma coisa realmente triste porque envolve abusos, envolve mortes, envolve muitas coisas delicadas. É um vídeo difícil de fazer, mas eu queria trazer algo aqui para vocês, não só para vocês entenderem, terem um resumo do quão grande e pecaminoso é tudo que está acontecendo, mas também para a gente tirar lições para nossa vida pessoal, para nossa jornada de fé. Quando a gente vê coisas assim acontecendo, a gente precisa entender que todos nós estamos sujeitos ao pecado. É uma coisa bem delicada e eu quero ajudar a gente aqui, primeiro, a entender o caso P. Diddy e o que está relacionado ali, quem são as pessoas envolvidas e tudo mais, e segundo, quais são esses aprendizados que a gente pode tirar pra gente. Então é um vídeo pesado, difícil. Se você tem sensibilidade a esse assunto, eu te encorajo a não assistir o vídeo, porque você vai ver aqui nomes, fotos, talvez você saiba, talvez você não saiba de algumas pessoas envolvidas, então pode ser que te acione aí de alguma maneira, mas caso você queira entender o que está rolando lá em Hollywood e como que isso se aplica na nossa vida, então bora pro nosso vídeo de hoje. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí, galera? Graças a Deus por aqui tá tudo bem, eu espero que por aí também. Porém, todavia, nós estamos nos deparando com uma coisa muito chata, muito delicada, crimes que vêm acontecendo por décadas lá em Hollywood, pessoas, que foram machucadas, abusadas, raptadas, mortas devido a todo um ecossistema de poder que tinha como pivô central, a que tudo indica, o produtor musical P. Diddy. E eu já vou explicar para vocês direitinho o que está acontecendo, quais são as histórias ali por trás, quais são as acusações, as teorias. Não se preocupe, eu vou dar aqui um resumo para vocês sobre esse caso. Então deixa eu me apresentar primeiro, caso você não me conheça, muito prazer, esse aqui é o meu canal, eu sou Caio César, eu sou ministro religioso e sou professor lá na plataforma de cursos lá da Udemy. Então se você quer conhecer um pouco mais dos meus cursos e saber como viver o evangelho todos os dias da sua vida, vai aqui no link da descrição, dá uma olhada, tem cursos bem legais por lá. Se você quiser me seguir também no meu Instagram, Caio César FC, vai ser um prazer ter você lá no Insta. E antes da gente entrar no assunto, eu já te peço, por favor, deixa esse seu joinha abençoado, esse seu like, ele faz milagre aqui no nosso canal. Então, por favor, contribui aqui no canal, deixa o seu like e também se inscreva, ativa o sininho aí, porque aqui tem vídeo novo toda semana. Eu faço vários vídeos aqui fazendo estudos, bíblicos, trazendo temas relacionados à nossa vida, falo muito sobre disciplinas espirituais e de vez em quando eu pego as situações, acontecimentos do nosso dia a dia e trago aqui algumas visões espirituais sobre aquilo, que é o caso aqui desse vídeo que vamos estar falando do P. Diddy. Então vamos lá, para o vídeo de hoje, vamos entrar de fato nesse assunto, espero que você esteja gostando, bora pro conteúdo. Então vamos lá, pessoal, o caso do P. Diddy não é uma coisa fácil, eu vou trazer aqui para vocês algumas imagens, algumas notícias, vou tentar ser o mais breve e sucinto possível para que você entenda a profundidade, e o quão perigoso e danoso é o que está acontecendo lá em Hollywood, e também, vou chegar logo aí nessa parte espiritual do nosso vídeo. Antes de mais nada, eu quero só trazer algumas notícias aqui para vocês. Esse caso do P. Diddy tem ganhado uma proporção assim que a gente não imagina. Você vê que a Fox News e vários outros canais de comunicação dos Estados Unidos têm acompanhado esse caso, tem a US News também com notícias sobre isso, a Rolling Stone também, um grande portal de notícias falando sobre isso. E aqui no Brasil, claro, Léo Dias, Globo e vários outros falando do caso do P. Diddy. Sean Diddy Combs, esse é o nome dele, tentando aqui falar com um sotaquezinho porque é um nome difícil, mas se você quiser pode chamar ele de Didi, não tem problema nenhum, a gente vai entender. Tô brincando aqui, mas o assunto é sério. Deixa eu falar pra vocês primeiro quem é esse cara. P. Diddy, ele é um grande produtor musical, ele possui uma gravadora, muito famosa, uma gravadora que revelou inúmeros sucessos, várias pessoas, e com isso ele ganhou muito, mas muito dinheiro
mesmo. É um cara poderoso, com muitos negócios, muitos contatos, e que conforme ele foi ganhando fama, ganhando poder, ganhando dinheiro, ele foi realizando inúmeras atrocidades que eu já vou explicar aqui. Mas só para vocês entenderem, ele é dessa época aqui, pessoal. Você pode ver aqui nessa foto o Snoop Dogg, Notorious Big, né? Você pode ver aqui, ele começa nessa geração aqui dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, ele começa a produzir rap, hip hop, né? Trazendo artistas para estar com ele, e isso faz com que a sua gravadora cresça cada vez mais. Com o tempo, ele vai começando a fazer as suas festas brancas, né? Onde você começa a ver ali vários atores, artistas dos anos 90, dos anos 2000, dos anos 2010, ou seja, essas festas já duram quase 30 anos. São festas que ele realizava regadas a drogas, a álcool, onde toda a nata da população ali, né? Os mais poderosos, famosos e ricos de Hollywood, de Los Angeles. Nessa foto aqui, por exemplo, tem Leonardo DiCaprio, você tem vários outros rappers aí daquela época, né, que até hoje são muito famosos. Você vai ver várias fotos de várias pessoas que participavam dessas festas, que já eram festas muito pecaminosas, se a gente pode dizer assim, cheia de orgias e coisas nesse sentido. Só que além dessas festas brancas que ele fazia, ele tinha também umas festas privadas. Às vezes aconteciam mais tarde, né? Enquanto tá rolando essa festa branca, quando chega de madrugada, ele pegava um grupo menor e fazia uma festa privativa. Essas festas privativas, elas aconteciam com mais frequência e eram festas assim que duravam às vezes dias. E eu posso trazer aqui para vocês nesse tema as mulheres do P. Diddy, porque tudo começou, essa investigação e tudo começou a vir à tona quando Cassie, que foi uma das namoradas do P. Diddy, começou a falar e entrou num processo na justiça contra ele. Esse processo não foi para frente, né? Ela entrou num acordo ali, entre aspas, amigável com o P. Diddy, porém, todavia, muitas pessoas, né, ao ver a esposa dele, a namorada dele, né, entrando na justiça contra ele, outras pessoas tiveram coragem de fazer as mesmas coisas. Outras mulheres já estiveram envolvidas com o P. Diddy, como por exemplo aqui a Jennifer Lopez. Jennifer Lopez já namorou o P. Diddy por 2 anos lá, de 99 a 2001. E o que essas pessoas estão falando? O que eles estão acusando ali, o P. Diddy, essas festas, o que acontecia nesses lugares? A princípio, a denúncia toda começou com abusos sexuais, abusos às vezes de violência e coisas nesse ponto. P. Diddy, ele não só fazia essas festas, mas ele filmava essas festas. Então todo mundo que participava meio que estava na mão dele, porque ele usava isso como chantagem e começou a envolver várias pessoas. Como por exemplo aqui o Cuba Jr., né? Cuba Jr. é um dos que estão ali se defendendo e ao mesmo tempo acusando o P. Diddy. Muitas pessoas que estão ali denunciando o P. Diddy também participaram de algumas dessas festas. A polícia ainda não divulgou o nome de todas as pessoas, porque são muitas pessoas famosas, muitas pessoas de poder. E aí eu vou trazer para vocês aqui algumas vítimas desse caso, né? O que acontecia? Porque uma das coisas que mais choca a gente é quando a gente descobre que muitas crianças eram usadas para satisfazer o desejo dos adultos nessas festas. Crianças tanto famosas quanto crianças desconhecidas. Você vê aqui, por exemplo, o caso do Justin Bieber. Justin Bieber, ao que tudo indica, é uma das crianças famosas que foi levada para essas festas e que foi ali, né? Ninguém sabe ao certo o que aconteceu, mas Justin Bieber ele já fez alguns relatos do quanto que ele foi machucado e traumatizado por festas assim, e até hoje ele luta contra tudo isso. Ele já fez músicas denunciando isso também, mas é uma coisa realmente delicada. Não só o Justin Bieber, mas o próprio Jaden Smith, que é filho do Will Smith, da Jada, né? Esse menino, né, aparentemente era levado para as festas junto pelo seu próprio pai, né? O Will Smith levava o Jaden para essas festas. O Jaden até pediu emancipação dos pais aos 15 anos. Na época ninguém entendia por quê, mas hoje parece que é por conta desses abusos que ele sofria, influenciado ali pelos seus pais ou facilitado ali pelos seus pais. Isso daqui é teoria, mas o Jaden é outro famoso que sofreu com isso. Outro também muito conhecido, o Usher. O Usher foi descoberto ali, né, pelo P. Diddy e a sua trupe ali da sua gravadora. E o Usher também, quando ele foi descoberto, ele era muito novo, muito provavelmente foi uma das vítimas, assim como a própria Rihanna. Ao que tudo indica, ela é uma das provas de que o P. Diddy não apenas abusava crianças, mas também traficava pessoas
para a indústria da música e tudo mais. Então a Rihanna é um caso que ainda está sendo especulado, mas que provavelmente ela foi traficada do seu país e, né, em direção aos Estados Unidos, assinou contrato sem a presença dos pais, de advogados, nem nenhum responsável legal, justamente, né, para colocar ela nesse mundo da música, e tudo indica que ela não só foi uma vítima desses casos, mas também foi uma pessoa traficada, assim como outras que estão surgindo por aí acusando da mesma coisa. Então envolve abuso infantil, abuso sexual, estupro, tráfico de pessoas, né, chantagem, né, com poderosos e tudo mais. E por isso o P. Diddy, ele foi por muitos anos intocável, né? Por tudo isso que ele fazia, ele era intocável politicamente. E isso fazia com que ele tivesse ali o poder para fazer inúmeras atrocidades. Além de tudo isso que eu estou falando, a gente pode perceber também outras situações bem delicadas. Por exemplo, a morte do Tupac e do Notorious Big, né? Tupac e Notorious Big morreram muito perto ali um do outro, e era sabido que ambos tinham ali uma rixa com a produtora do P. Diddy. Nunca se soube quem foram as pessoas que mataram Tupac ou Notorious Big, dois rappers ali que competiam, né, entre si, que competiam também com o P. Diddy. Naquela época o hip hop, né, e as gangues, tudo estava muito junto ali também, ali em Nova York, mas as investigações têm chegado a algumas conclusões de que o executor do Tupac e o executor do Notorious Big muito provavelmente foi o próprio P. Diddy ou alguém envolvido com a sua gravadora. Isso já faz tempo, foi lá na década de 90, não sei o quanto que você acompanhou isso, mas mais recentemente também a gente percebe que tem o envolvimento do P. Diddy com também a morte do Michael Jackson. Pois é, você pode estar chocado agora nesse sentido, isso aqui ainda é uma teoria, não está comprovado, mas o que tudo indica, o Michael Jackson foi defender a Mariah Carey, que tinha um relacionamento amoroso com um dos produtores da Sony. Enfim, é um caso muito complicado, mas Michael Jackson, ele afirmava, né, antes de morrer, ele falava: olha, vão me matar, eu sei que eu estou jurado de morte. A morte do Michael Jackson também está sendo investigada como uma possível influência ou mandato do próprio P. Diddy, porque o Michael Jackson começou a defender a Mariah Carey e isso causou a morte dele. Envolve também assassinato, esse caso todo que a gente está falando. E nesse sentido existiam vários atores que participavam das festas, que sabiam do que estava acontecendo, não denunciavam e faziam várias coisas. Atores como Ashton Kutcher, né, um grande ator aí também, provavelmente participava das festas, sabia do que estava rolando, como o Kevin Hart também, né, outro ator aí de comédia e tal, muito conhecido. Will Smith, né, como eu falei, né, não só ele participava, muito provavelmente, como também levava seu filho, né, o Jaden, e talvez os outros filhos também, para participar dessas orgias e dessas questões todas. Não só isso, um dos grandes, entre aspas, cúmplices do P. Diddy nessa época toda é o Jay-Z. O Jay-Z era também um grande produtor musical, né, que revelou muita gente, fez grandes sucessos no mundo da música, e o Jay-Z muito provavelmente também esteve envolvido por muitos anos com o P. Diddy, tendo a Beyoncé também, né, Beyoncé é casada com o Jay-Z, então ou a Beyoncé ela esteve envolvida ou ela sabia e ficou calada. Enfim, tem várias questões aqui que enrola com relação a esses dois, a esse casal com o P. Diddy, mas provavelmente eles tinham ciência do que estava acontecendo, e nesse caso muitas pessoas dizem que o Jay-Z ele tinha apoiava tudo isso porque ele ganhava muito dinheiro. E você pode estar se perguntando: nossa, mas ninguém falava nada, ninguém ia contra, né, o P. Diddy, ninguém falava, nem denunciava. Como eu falei, o Justin Bieber já denunciou, mas não foi muito ouvido. Outros nomes da música, como o Eminem, foi um dos grandes locutores aí contra o P. Diddy, contra tudo o que acontecia. Mas acho que de todos os famosos, o 50 Cent é o que mais falou, né, assim, descaradamente contra o P. Diddy, contra todo esse sistema. 50 Cent é um dos caras que chegou junto mesmo e continua brigando contra essa situação. E vários outros, tem alguns outros corajosos que fizeram. Acho que a morte de algumas pessoas ao redor assustava, né, muitas pessoas. Muitos estavam ali também nas filmagens e também por chantagem não denunciavam. Mas o fato é que agora tudo está vindo à tona. E tudo está vindo de uma maneira muito tenebrosa, muito triste e realmente bem delicada para todas as pessoas envolvidas, e que é um choque para o mundo inteiro. Então, pessoal, quando a gente fala desse caso aqui do P. Diddy, é uma coisa
pesada, é pesado, eu não vou mentir aqui para vocês, eu fui pesquisando essas coisas para falar para vocês. Como eu falei, algumas coisas já estão catalogadas, já estão na justiça, a justiça foi lá, os policiais pegaram HDs, pegaram câmeras, né, vários registros lá que existiam na casa do P. Diddy, eles estão investigando tudo isso, tem muita coisa que é teoria, muita coisa que já está nos autos, enfim, é uma bagunça e que envolve muita gente que nós às vezes gostamos, somos fãs, né? Achamos aquele ator ou aquele artista uma boa pessoa, ou que realiza bem o seu trabalho, e quando a gente vê casos assim, a gente percebe o quanto que esse mundo está realmente perdido, quantas pessoas estão entregues ao pecado, e como um pecado vai levando ao outro, que vai levando ao outro, né? Um desejo sexual que leva a vícios da bebida, vícios de droga, que leva a ganância, que leva a dinheiro, que leva a poder, que leva a abusos, né? Que leva a mortes, assassinatos e tantas outras coisas, que é pesado, gente. Quando a gente entra nesse caminho do pecado, não importa quem a gente seja, a gente pode ser famoso, pobre, rico, pode ser um desconhecido, pode ser o que for. A gente é levado, o pecado ele nos leva para as piores coisas possíveis que o ser humano pode fazer com outro ser humano. É uma coisa muito, muito difícil. E eu quero, né, nesse pensamento aqui, trazer alguns ensinamentos bíblicos, cristãos, espirituais, que a gente pode tirar dessa situação toda. Então eu quero te convidar para a gente ir lá no Word, né, para a gente poder ver um pouquinho 2 pontos que eu acho que são importantes para nós. E o primeiro ponto, né, que eu gostaria de trazer aqui para nós é o ponto de relações abusivas. Tudo isso que está acontecendo fala o quanto que isso é danoso. Eu vou trazer aqui uma definição do que eu quero dizer com relacionamentos abusivos, para a gente ter consciência que às vezes a gente está em situações assim, a gente não sabe ou não consegue interpretar, mas enfim, relacionamentos abusivos ocorrem quando há manipulação, controle ou violência, seja física, emocional, psicológica. Esse abuso pode se manifestar entre namorados, cônjuges, pais e filhos, ou até entre amigos e colegas de trabalho. Abusadores podem exibir sinais de controle, ciúmes, explosões de raiva, isolamento da vítima de sua rede de apoio, entre outros comportamentos tóxicos. Relacionamentos abusivos é algo importantíssimo e é algo que a Bíblia sempre foi contra. Se a gente for ler aqui, em 1 Coríntios 13, a gente vê que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. A Bíblia Sagrada de Deus sempre foi contra abusos de todas as formas. O amor verdadeiro, o amor que a Bíblia nos ensina a praticar uns com os outros, não é esse amor tóxico, controlador, violento, né, que afasta a pessoa, isola a pessoa, mas é um amor que é paciente, é um amor que é empático, que é vulnerável, que escuta, que ajuda, que serve, que se entrega, que se sacrifica. Esse é o amor verdadeiro. Se você está numa relação abusiva, onde a pessoa diz que te ama, mas não busca viver 1 Coríntios 13, isso não é amor de verdade. Muito provavelmente você precisa tomar cuidado com isso, identificar se você está dentro de um relacionamento abusivo e buscar ajuda. Existem inúmeras formas que você pode buscar ajuda se você está num relacionamento abusivo, seja com parentes, seja com a sua igreja, seja com instituições governamentais. Tem muitos institutos de psicologia que também ajudam nesse sentido, mas é importante a gente entender que o amor verdadeiro, quando a gente fala eu te amo e eu quero expressar o amor de Cristo, o amor de Deus por cada um de nós, é isso aqui. É isso aqui que a gente está falando. É um amor que não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. É um amor que não maltrata. Esse é o amor bíblico. É importante a gente entender isso. Para te ajudar nesse sentido, voltando aqui para o nosso documento, a gente pode perceber algumas características de abuso que às vezes acontecem, né? E que a gente não vai percebendo. Manipulação emocional, ou seja, fazer com que a vítima se sinta culpada. Controle excessivo, decidir tudo pela outra pessoa. Violência física ou psicológica, com gritos, humilhações, com empurrões. Isolamento, afastando a vítima de amigos e familiares. Intimação e ameaças, uso de ameaças para manter a pessoa, né? Para manter o controle da situação.
Tudo isso aqui são características de abuso. A gente precisa entender e identificar isso para a gente poder também se proteger de forma saudável, espiritual e até mesmo, dependendo do caso, de forma até legal. Então, gente, uma das coisas que eu quero trazer pra gente é sobre relações abusivas. Isso é uma coisa que a Bíblia, ela vai contra realmente, não é algo que a gente deve apoiar. E se nós sabemos de abusos e a gente não faz nada contra, assim como vários famosos e pessoas ali que sabiam do que acontecia e nem falava nada, ficava em silêncio, fingia que não rolava nada e fechava os olhos, isso é tão perigoso quanto. Nós, como cristãos, se a gente sabe, tem conhecimento de algo, é importante a gente fazer alguma coisa. Primeiro, em oração. Segundo, por meio de conselhos para entender a melhor maneira de agir na situação, porque às vezes a gente quer agir de forma humana, de forma pessoal, e às vezes a gente mais atrapalha do que ajuda. Então é bom ter sabedoria de como agir, mas é importante a gente ter a ciência de que precisamos fazer algo, ajudando a pessoa que está sendo abusada, trazendo ali pessoas legais, né, e responsáveis legais ali às vezes para lidar com a situação, caso necessário. Segunda coisa que vem, olhando esse caso do P. Diddy, é o perigo da idolatria. E aqui eu vou também definir para vocês o que eu quero falar de idolatria, porque quando a gente pensa em idolatria, a gente pensa na adoração de imagens, né, de deuses, a gente lembra lá do Antigo Testamento, o bezerro de ouro, mas não é isso. Idolatria é o ato de adorar, venerar ou dar prioridade a algo ou alguém que não seja Deus. Na Bíblia, a idolatria é descrita como um pecado grave, pois desvia o foco do ser humano da verdadeira adoração ao Criador e coloca sua confiança em coisas terrenas, materiais ou em outras pessoas. A idolatria pode ser explícita, como culto a ídolos e imagens, ou sutil, manifestando-se quando coisas como poder, riqueza, relacionamentos ou a própria capacidade humana tomam o lugar de Deus no coração. Ou seja, isso é idolatria, é qualquer coisa que coloca, né, o ser humano ou coisas criadas na terra ou inventadas pelo homem no lugar que deveria ser de Deus. Uma escritura que ilustra bem o que é a idolatria, a gente pode ver lá em Êxodo. Êxodo 20, versículo 4, que fala: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra, né? Mais em cima fala: não terá outros deuses além de mim. Êxodo 20 é um capítulo, né, que fala muito sobre o conceito de idolatria, ajuda a gente a entender. Mas quando a gente olha para outras escrituras também, como Jeremias 17, a gente pode ver aqui no versículo 5, assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Caio, por que você está falando de idolatria? Quando a gente se depara com situações como essa que a gente está vendo, com famosos, né, pessoas importantes, pessoas admiráveis assim pelo trabalho que elas fazem no entretenimento, a gente percebe o quanto que muitas pessoas estão idolatrando os famosos, idolatrando essas pessoas como se fossem seres até celestiais, inculpáveis, né? Muitas pessoas defendendo a Torá, artista B, cantor X, defendendo sem entender os fatos, né? Aprovando questões que são pecaminosas e contrárias à vontade de Deus, porque é tal pessoa que fez um filme ou cantou tal música que eu gosto. Isso é idolatria, pessoal. A gente não pode idolatrar o ser humano, achar que o ser humano, seja ele quem for, é perfeito, que nunca vai errar, e quando a pessoa erra, a gente vai lá e defende com todas as forças, porque não, apesar do erro, é isso, é aquilo. Gente, a gente está idolatrando. O único que deve ter esse local do nosso coração é o Deus, é Jesus Cristo, que é perfeito, que é amoroso, que é sincero, que ama de verdade. E isso não é só na música e no entretenimento, isso também é na política. Quantas vezes a gente vai idolatrando os políticos, apoiando, aprovando, achando que aquele político vai ser a salvação do Brasil e do mundo. E mesmo quando ele erra, a gente defende, quando ele erra, quando ele acerta, a gente idolatra e exalta cada vez mais, como se aquilo fosse a razão do nosso viver, a resposta para os nossos problemas, o que vai trazer salvação. Não são as pessoas que vão trazer salvação para nós. Não são as pessoas. É Deus, é Jesus Cristo. A gente precisa entender que não podemos idolatrar qualquer pessoa que seja. A nossa salvação depende de Jesus Cristo.
O nosso bem-estar depende de Jesus Cristo. A alegria verdadeira não vem de um filme ou de uma música que a gente assiste ou escuta, mas vem de Jesus Cristo. A política, os países, a economia, tudo não vai se desenrolar por causa de pessoas. Pessoas vêm e vão. Pessoas estão em instâncias de poder, outra hora não estão mais. Quem realmente tem poder para mudar as coisas é Deus. Quando a gente olha para esse caso do Pediri, primeiro, relações abusivas é algo terrível, condenável na Bíblia. E nós precisamos combater, seja se nós estamos passando por isso ou estamos testemunhando alguém passar por isso. Temos o dever como cristãos de lutar contra o relacionamento abusivo, seja em qual forma for. Segundo, idolatria. Não podemos idolatrar qualquer ser humano que for, seja em qualquer instância de poder, seja a profissão que ele exerça. Não podemos idolatrar achando que essa pessoa é imaculada, não possui erros, é perfeita e que vai salvar e resolver vários problemas meus. Isso não podemos fazer. Então é isso, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. A gente falou do caso do Pediri, trouxe um grande resumão aqui para vocês e trouxe aqui esses dois pensamentos espirituais para a nossa vida. Eu espero que isso te ajude a pensar quem você está idolatrando, quem você pode estar ajudando, né? Pessoas que você conhece que pode estar numa relação de abuso, ou se você mesmo está passando por isso. Olha, busque ajuda, porque tem muitas ferramentas para te ajudar a sair dessa situação. Não é saudável, não é amor uma relação abusiva, isso é outra coisa, tá bom? Então espero que você tenha gostado disso aqui. Se você gostou, deixa o seu like no nosso vídeo. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal e eu te vejo numa próxima. Um grande abraço e até mais.